Eu quero começar hoje te fazendo uma pergunta. Para onde foi aquela criança que você era? Olá, tudo bem? Muito bom ter você aqui novamente. Meu nome é Marinês Luz, para quem não me conhece, e você é sempre muito bem-vindo. Estou feliz por você estar aqui. Quando nós éramos crianças, nós nos achávamos o máximo, até que chegasse alguém e falasse algo não muito bom sobre nós. Crianças não têm filtros, então o que o adulto fala para uma criança, ela toma como uma verdade. Todos nós fomos crianças e nos achávamos o máximo, até que alguém nos disse um dia que não éramos bons o suficiente e então começamos a nos questionar sobre isso. Nos tornamos inseguros e cheios de pensamentos de inferioridade. E vamos reagindo ao que nos acontece sem muitos questionamentos do porquê nos sentimos assim. A nossa criança interior, ou seja, a criança que fomos um dia, permanece dentro de todos nós. Essa criança pode estar saudável ou ferida, depende de como elaboramos a infância. Por isso, é muito importante pensar nesse assunto e cuidar da nossa criança interior para que possamos ter um saudável desenvolvimento emocional e autoestima adequada. Muitas pessoas sofreram na infância e isso formou feridas emocionais que foram abafadas e não solucionadas, mantendo essa criança interior machucada até hoje. Sabendo disso, é possível entrar no assunto para compreender o que aconteceu e curar esse passado. Nossas reações negativas de hoje muito têm a ver com o que vivemos e elaboramos na infância com nossa maturidade da época. Então, é importante você saber, você parar para refletir se você tem algo que precisa ser curado. E eu percebo que muitas pessoas se auto-sabotam, se boicotam, não conseguem assumir responsabilidades maiores ou ter uma oportunidade de um grande relacionamento ou alguma coisa que tanto ela quer, mas ela não consegue ir adiante. Aí tem relacionamentos fracassados, não consegue crescer na empresa, muitas vezes, olhando só quem está acima dela, olhando quem conseguiu crescer profissionalmente, cada vez mais se sente inferior. É para essas pessoas que eu quero falar agora. Você sabia que quando a gente não está curado, eu vou reforçar, quando a gente não está curado de coisas que ficaram lá atrás, eu vou te dar um exemplo. Sua mãe sempre dizia que você era um responsável. Sua mãe sempre dizia que você é relaxado, que você é relaxada, que você não sabe cuidar das suas coisas, que você não é uma pessoa muito boa. Quantas vezes a gente escuta, você não é bom, ninguém vai gostar de você. Tudo isso, quando a gente é criança, a gente não filtra. A gente toma como verdade e, como eu falei, nós somos aquela criança que cresceu. Estamos hoje num corpo adulto, temos a maturidade de um adulto, mas nós trazemos aquelas informações que a criança não teve filtros para poder saber o que era verdade ou não. Então, essas verdades que a gente traz agora para a fase adulta, as verdades da criança que não foi curada, aquelas dores que não foram curadas, a gente toma como verdade que a gente não é suficientemente bom. E você se sabota, você não aceita, porque você se acha incapaz. Você gosta de reforçar para você. É uma necessidade reforçar que você não é bom, você não é bonito, você não é uma pessoa querida, porque ninguém vai gostar de você. E você não sabe de onde que vem, você começa a ficar muito ansioso. Muitas pessoas sofreram na infância e isso formou feridas emocionais que foram abafadas e não solucionadas, mantendo essa criança interior machucada até hoje. Reações negativas de hoje muito tem a ver com o que vivemos e elaboramos na infância com nossa maturidade da época. Como eu disse, de não ter filtros para saber o que é verdade e o que não é verdade a respeito do que estão falando de nós. Uma criança não sabe lidar com essa rejeição, sem levar para o lado pessoal e se sentir inadequada. Por isso se sentirá mal e se fechará.
Já um adulto consegue pensar racionalmente na situação e não perder a autoestima só porque recebeu uma crítica. As pessoas que têm a criança interior ferida lidarão com a rejeição de uma forma infantil, como lidaram na infância, por exemplo, e possivelmente não aceitarão críticas de uma forma racional. Então, a pessoa não recebe uma crítica como algo construtivo, porque ela ainda está naquela fase da criança. E como eu falei, nós somos adultos, mas nós fomos criança. A criança que nós éramos ainda está aqui, ela apenas cresceu. Nós somos um somatório de experiências, de vivências, apenas o nosso corpo muda, mas nós vamos amadurecendo sim, nós vamos crescendo, mas ainda está em nós aquela criança que nós fomos. Então, por isso a importância da gente se conhecer, da gente fazer exercícios para a gente se curar, que muitas coisas vêm dessa criança ferida, essa criança que não foi curada. Então, quando você procura um bom profissional, um psiquiatra, um psicólogo, que tenha um registro, que seja uma pessoa realmente capacitada para te ajudar, você vai rever, vai voltar na tua história e rever onde foi que aconteceu algo que hoje está me prejudicando, que está impedindo o meu crescimento. E como eu falei, gente, é muito mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas que se boicotam, que não crescem, que não entendem por que o relacionamento não vai adiante, por que ela não consegue manter relacionamentos realmente felizes, por que ela não consegue se relacionar com as pessoas de uma forma positiva, ou por que elas não conseguem assumir postos de trabalho que sejam num nível hierárquico maior, que ela tanto almeja, que ela tanto admira nos outros colegas e ela não consegue. Então, vem daí. E eu reforço, busque ajuda se você é uma dessas pessoas, porque faz toda a diferença.